Bitcoin consolidando aí nos 112 mil dólares e é possível que ele vá até a próxima semana buscar mais uma vez a região lá dos 117 mil dólares. A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje e tem muita coisa para a gente ver por aí. Então vamos embora, começando sem muita demora. Olha só, Koai, esse projeto aí mais uma vez hypou desde o dia 15 de outubro, praticamente ele tem na semana, olha só o que tem acontecido nesse projeto na semana, ele tem hypado, é o Chain Opera, aí de inteligência artificial, né? Eu não conhecia esse projeto, talvez ele tenha pouco tempo, deixa eu ver se ele tem pouco tempo. Foi lançado agora em setembro de 2025. Imagina, estava 20 e poucos centavos, chegou a bater, atualmente está 16 dólares. São 3.000% praticamente aí em menos de um mês. E é um projeto eu não conhecia, não tinha a menor ideia aqui. E ele diz aqui que é um projeto de inteligência artificial, uma blockchain de agentes de IA, cooperada pela comunidade e construída na Super IA App. Pois é, tá bombando aí e olha só, 117% de ontem para hoje. Depois eu vou dar uma olhada com mais calma nesse projeto, eu não conhecia, também recém-lançado, e é sempre bom a gente estar atualizando a nossa estrutura de mercado aí. Ações, temos aí o Walmart, 4% aí de alta. Temos aí a AMD, a concorrente da Nvidia, né, com 3,74% aí de alta. CAT com 5%. Agora eu quero ver as nossas de tecnologia aqui. Ver se eu encontro. Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver como tá a Tesla no caso aqui, né? Vamos dar uma olhada. Tesla com dólar aqui, como a gente tá. Mas vamos olhar aí. Só stocks. Pronto, Tesla tá aí, praticamente rompeu mais um novo topo histórico aí. Eu tô no gráfico semanal fazendo uma pequena correção, mas o gráfico está totalmente de alta no caso da Tesla aí. Vamos ver a Circle. Essas eu tô vendo, gente, porque são ações que nós temos tokenizadas e estamos farmando ganhos com ela através de pools de liquidez, né? A Circle acontece normalmente com esses IPO, né, que são lançados, elas têm uma correção, olha só, corrigiu quase 70% aqui e praticamente a gente tinha até marcado, acredito que ela fez fundo e a Circle agora ainda está 54% mais baixo do que o seu lançamento, mas está dentro do range aqui. E a nossa pool, deixa eu ver como está aqui a nossa pool de liquidez dentro da Raydium com, deixa eu ver se ela está aqui, olha só, tá com 45 dólares de yield aqui já, gente, olha só, isso aqui é fantástico, eu estou farmando ação que não paga dividendos e eu estou ganhando dividendos aqui dentro, olha só que fantástico, olha só que fantástico, 45 dólares aqui na moeda Circle e em dólar nessa poolzinha de liquidez aqui. Nvidia, vamos olhar a nossa Nvidia aqui para a gente ver também. Eu estou farmando Nvidia e olha só, a Nvidia bateu o topo histórico na semana passada, né? Chegou a 196 dólares, está fazendo praticamente um reteste aqui, mas olha só, diante de tudo isso, a gente tem notícias boas para o mercado. O mercado pode estar sendo levado para buscar mais uma vez novos topos aí em algumas ações e principalmente em algumas criptomoedas aqui, ok? Então, vamos ver uma coisinha aqui interessante. Deixa eu ver se era isso aqui. Olha só. Ontem a gente teve, né, o discurso do Jerome Powell aí, e no final das contas o discurso foi bom para o mercado. O discurso dele foi justamente demonstrando que tudo está andando de acordo com o que eles estão planejando, e sim,
provavelmente teremos o novo corte de juros aí, mais 0,25% para baixo, o que vai estar animando o mercado. E essa primeira quinzena do mês de novembro pode ser aquela quinzena que a gente esteja verdadeiramente esperando com uma boa alta no mercado aí, ok? A gente tem essa zona aqui dos... Presta atenção nisso que eu vou mostrar, porque a análise vai ser com base nisso aqui. A gente tem a região aqui dos 116.200 e dos 116.600 e 116.200 como uma zona com uma grande quantidade de ordens para serem liquidadas aqui neste momento de quem está shortando o mercado. Diante disso, é natural que a gente possa ver aqui o Bitcoin vir a buscar essa liquidez, ok? Deixa eu pegar, ver se tem um gráficozinho. Esse aqui está um pouco mais limpo. Gráfico semanal aqui, e olha só. É possível sim, que a gente venha buscar. Olha a marcação que eu fiz aqui dessa zona que é muito importante. Aqui, ok? Que está entre 116.700 e 117.500. Para a gente poder bater novo topo histórico, é importante romper e consolidar essa região, fazendo realmente mais um fundo para seguir aí na possibilidade de alta, né? O semanal, por enquanto, tá safe, mesmo tendo essa grande queda aqui que a gente teve no dia 10, a gente tem esta semana ainda mais alta do que a maioria das semanas anteriores que formaram fundo, né? Então a gente tem aqui no semanal, cara, a gente tem uma estrutura aqui de alta ainda sendo muito respeitada, ok? Ela ainda está sendo muito respeitada, essa estrutura de alta aqui, que a gente tem no mercado. Eu vou tocar mais em um candle ali. Pronto. Então a gente está justamente agora, estamos no risco, podendo perder, mas ele está se consolidando essa região dessa linhazinha roxa que a gente montou aqui dos 112.090 dólares mais ou menos. Ele está se mantendo acima dessa região. Então vai ser natural, claro, lembrando, ninguém tem bola de cristal, nós projetamos aquilo que a gente enxerga no gráfico que é possível acontecer, mas claro que você tem que estar preparado caso não aconteça, ok? Então sim, é possível que a gente venha visitar essa região aqui para conseguir limpar esta liquidez que está aqui. Ok? É o que o mercado tem feito. Ele tem andado limpando de liquidez em liquidez. Agora, ao mesmo tempo que ele pode limpar isso aqui, nós temos que ficar de olho se ele vai simplesmente limpar e voltar a corrigir, ou se ele vai conseguir limpar e se manter acima desses 116.500 para tentar buscar um novo topo histórico na primeira quinzena de novembro. Então, aí é onde está a grande questão do mercado. Dentro do nosso gráfico de datas, nós já estamos dentro da faixa aonde, na minha visão, será o topo do Bitcoin e o início da correção. Ok? Já estamos aí dentro. Então, é muito importante ficar de olho nesta zona que eu desenhei aqui deste retângulozinho aqui, ó. Eu vou até colocar esse retângulozinho de laranja, que laranja é aquela nossa cor de atenção, né? Para a gente ter atenção aqui, ok? Porque, gente, se nós já estamos dentro da região de data aqui do topo do Bitcoin, dentro do meu estudo gráfico do ciclo do Bitcoin, né? Ah, Sandro, mas você estudou isso com base em quê? Simples, com base aqui no Bitcoin Halving Cycle. Tá aí, ó. Essa foi a base.
Essa foi a base. Ele nunca fez topo depois de acabar o gráfico de dias aqui, esse verde aqui. Ele nunca fez topo depois disso. Você pode vir em ciclos anteriores, está aqui, ó. Ele fez topo dentro do verde. Ciclo anterior aqui. Cadê, mocinho? Foi que eu... Aqui. Ele fez topo dentro do verde. Então, ele nunca fez topo perto do vermelho. Perto dessa linha pontilhada vermelha. Nunca isso aconteceu. E agora, se a gente for ver, a gente está faltando muito pouco. Praticamente uma semana só para poder ele chegar lá na região. Então, realmente, o dia 6 de novembro pode ter sido o topo do mercado. No Bitcoin. Ainda poderemos ter um respiro em algumas altcoins, né? Se a gente for ver aqui no Ethereum, ele ainda chegou a fazer, não topo, mas ainda chegou a buscar região de topo pós linhazinha vermelha. No ciclo 2021, vamos ver no ciclo anterior aqui. No ciclo anterior ele ainda fez, mas fez em janeiro aqui, ainda algumas semanas após o Bitcoin. O que demonstra que isso aqui ainda pode estar válido. Primeira fase, Bitcoin. Depois, o dinheiro migra para o Ethereum. Aí a galera realiza lucro, levando o Ethereum lá para o topo. Depois sai do Ethereum, que eu acho que aqui eu colocaria Ethereum e BNB já. Aqui eu já colocaria Ethereum e BNB, até porque BNB está tendo um comportamento melhor do que o Ethereum. Ok, aqui eu colocaria Ethereum e BNB. E a partir daí, ele vai para a fase 3, que são as Big Caps e algumas das Big Caps, incluindo Big Caps novas, como a Hyperliquid, por exemplo. Como uma SUI, por exemplo. Então, seriam algumas Big Caps ou Large Caps, que são praticamente elas estão aí na primeira folha do CoinMarketCap, aí nas top 100. Poderia até falar nas top 50. Essa alt season será cada vez mais escolhida a dedo, ou a dedos, sei lá quantos dedos você quer usar, que a gente vai ter esta altcoin season em algumas altcoins. É possível ter em algumas altcoins 5x? Sim, é claro. Tem muitas altcoins que 5x ela já fez em 2024, já fez em 2023 e poderá repetir agora no final do ano de 2025. Vai fazer ou não, realmente, não tem como. E ainda mais apontar o dedo para dizer qual vai fazer é bem complicado. Mas você tem que ser bem criterioso ao escolher aquela altcoin que não estão nas de grande capitalização. E grande capitalização, para mim, eu foco em pelo menos 5 bilhões de dólares para cima. Eu não digo nem 1 bilhão de dólares, eu digo 5 bilhões de dólares para cima. E mesmo assim aqui não serão todas, e altcoin season muito menos. Mas sim, teremos altcoin season em algumas altcoins bem pontuadas, ok? Bem pontuadas. E normalmente por um curto prazo de tempo. Tá aqui a prova que, se a gente for olhar, isso é uma altcoin season dessa CO aí, dessa CO aí. Você dizer que uma cripto que subiu 30x, 3.000% em um mês não é altcoin season, é complicado. Mas é altcoin season individualizada dela aqui. Claro que a gente teve algumas altcoins, como a M, também fez 33x, Hype fez 5x, Zcash fez 6x, mas muito poucas altcoins vão entregar acima de 3x. Muitas. Muito poucas, muitas não. Muito poucas
altcoins entregarão acima de 3x, porque o tempo já está esgotando. Claro que o mercado pode dar uma cacetada e levar, ele já fez isso outras vezes, né? Ele já fez isso outras vezes. Basta você ver o próprio Ethereum aqui em 2017. Claro que esse ciclo já não vai se repetir mais, mas ele fez aí em poucos, praticamente em 56 dias, ele meteu 300% no Ethereum. Aqui. Recentemente, em 2021, ele ainda meteu uma boa cacetada aqui. Em 35 dias ele meteu 77%. Mas olha a diferença, de 300 e pouco para 77. Então, o que pode ser que a gente veja agora é ele, nessa média de 30 dias, fazer o quê? 50%? 40%? O que levaria o Ethereum aí, olhando ao preço de agora, a regiões acima dos 5.000 até os 5.700 dólares. É o que a gente enxerga de acordo com o ciclo do mercado. Ok? Então, Solana, mesma coisa, né? Solana fez um topo aqui anteriormente, ela ainda pode até a linhazinha vermelha buscar novo topo, mas se a gente levar a mesma estrutura do Ethereum para Solana aí e jogar os 40% a 50%, você tem Solana máximo a 300 dólares. E muita gente, não só no Brasil, mas na gringa, projetava Solana possível até 800 dólares. Eu vi vários vídeos, inclusive daquele cara que eu não estou lembrado o nome dele, que é o que em 2010 fez um vídeo no YouTube dizendo para a galera comprar Bitcoin a $1. E ele mesmo colocou que Solana, eu acho que era 800 ou 1.200 dólares era o alvo dele da Solana. E hoje com o que a gente tem na mão, eu acho bem difícil Solana bater 300 dólares em 2025. Então, gente, chegou a hora da gente começar a estruturar o nosso momento de realização de lucro, ok? E pode ser, cadê o gráfico que eu estava mostrando aqui? Esse aqui, da laranjinha. Pode ser que esta tentativa de ida no laranjinha aqui seja o último respiro de tentativa de alta do Bitcoin este ano. E aí o que é que a gente vai ter que fazer na nossa estrutura de investidor dentro desse mercado? Sair do mercado? Ficar fora do mercado? Só voltar depois? Não. Não. Nós vamos mudar a estratégia para continuar tirando proveito financeiro desse mercado, mas mudando a nossa estratégia. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, eu já nem pedi like, nem inscrição, nem nada, então deixa o like, inscreva-se no canal. Já estamos chegando a 86 mil inscritos. Obrigado aí por você que entrou ontem, anteontem, semana passada no canal. É muito importante para que você possa aprender cada vez mais sobre esse mercado, tá bom? Deus abençoe a todos, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.